Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar mais uma disciplina da nossa apostila, que é a disciplina de ciências. E ela está representada pela cor verde na nossa apostila. Então, vamos aos trabalhos. Então, lá na página 13 da nossa apostila de ciências, nós vamos trabalhar e conhecer as diferentes formas de contar o tempo. Nós não conseguimos enxergar o tempo, mas nós sabemos que ele passa, porque as coisas e as pessoas ao nosso redor mudam. Então, nesse texto, nós vamos aprender sobre o tempo. Como assim, prof, sobre o tempo? Nós vamos aprender que para nós contarmos o tempo, existem os segundos, os minutos, as horas, os dias, aí com o tempo passam os meses e os anos e assim por diante. Essa é a forma de a gente também contar o tempo. Então, ali na nossa apostila tem um texto sobre a passagem do tempo e a prof vai ler ele, ok? Se vocês puderem acompanhar, vocês acompanhem. E ele diz assim: o segundo tem nome, mas no relógio é ele que passa primeiro. Ele é que nem um instante, passa enquanto a gente pisca os olhos. Num segundo não dá para fazer muita coisa. Dá para levar um susto, soltar um grito, deixar cair da mão uma coisa, não ver a bola passar. Os minutos são maiores, dá para a gente se acalmar do susto, apanhar o que tinha caído, receber a bola, correr e chutar para o gol. Dá para comer uma fatia de bolo em 1 minuto, mas para preparar e assar o bolo é preciso 1 hora ou mais. Então, nesse texto, fala das diversas formas de a gente contar o tempo, que são os segundos, os minutos e as horas. Na sequência do nosso texto, a gente vai encontrar algumas perguntas para a gente estar respondendo a respeito do que nós acabamos de ler. Porém, a nossa apostila está sugerindo que a gente estivesse fazendo essa atividade em sala de aula, junto com os amiguinhos e com a prof. Mas como não é possível, vocês vão estar fazendo com o auxílio de alguém, ok? A primeira pergunta diz assim: que formas de contar o tempo são citadas no texto? Nossa, a prof acabou de dar a resposta para vocês, né? A gente usa 3 formas de medir o tempo que diz ali no texto. Quais são? É só vocês voltarem o vídeo um pouquinho que vocês vão descobrir qual é. Aí vocês vão responder. Se não couber na apostila, vocês podem estar fazendo numa folha e estar colocando dentro da apostila para a prof ver, ou pode estar fazendo num caderninho que a prof vai olhar de qualquer forma, ok? A segunda pergunta diz o seguinte: o que você consegue fazer em 1 segundo e em 1 minuto e em um dia inteiro? Então, dá para fazer inúmeras coisas, né? Durante o dia. Aí vocês vão pensar, o que vocês conseguem fazer que é muito, mas muito rápido? Isso é o que vale ao segundo. Aí vão estar pensando o que leva um pouquinho mais de tempo para fazer. Aí esse é representado pelo minuto. E já aquilo que vocês levam um tempo maior para estar fazendo, e isso se refere ao dia inteiro, certo? Aí vocês vão estar pensando e vão estar escrevendo também. E a última pergunta que faz nessa página diz o seguinte: quais as outras formas de contar o tempo que você conhece? Então, existem outras formas sim de a gente contar o tempo, né? Sem ser as horas. Aí vocês também podem aproveitar a oportunidade de estar pesquisando na internet. Pedir ajuda para quem está aí do ladinho de vocês para estar vendo quais as outras formas que existem. É até um incentivo para vocês conhecer um pouquinho mais a fundo alguns objetos mais antigos que antecederam o relógio que a gente usa para medir o tempo, né?
Vocês vão gostar. Pesquisem e depois eu quero saber, hein? Dando continuidade na página 14, lá em cima diz assim: em um dia é possível fazer muitas coisas, mas como sabemos que um dia já passou e outro já começou? Para isso, precisamos esperar que a manhã, a tarde e a noite inteira passem. Só aí é que começa um outro dia. Cada dia tem um nome diferente. Vamos observar. Então, ali naquele retângulo azulzinho maior ali em cima, tem os dias da semana. Para cada dia da semana existe um nome, que são eles: o domingo, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado. Então, se a gente contar todas as palavrinhas que a prof leu, nós vamos chegar ao número 7. Ou seja, depois que contamos esses 7 dias, um após o outro, nós temos uma semana. Ali na apostila, no meio, tem um desenho de uma planta, vocês estão vendo? Então, do ladinho daquela plantinha está escrito assim, ó, investigação científica. Aí tem um textinho que a prof vai ler que diz o seguinte: você sabia que uma semente pode se transformar em uma nova planta em apenas uma semana? Isso mesmo. Esse processo é chamado de germinação. Então, a nossa apostila ela está sugerindo para a gente observar o desenvolvimento de uma semente. Então, vamos observar juntos, ok? Na nossa apostila está dizendo o seguinte, que outra forma que nós temos para contar o tempo é o mês. Vocês sabem qual mês nós estamos? E vocês sabiam que existem 12 meses, cada um com um nome diferente? Vamos conhecer eles? Então, meus amores, esses são os meses do nosso ano. Se nós contarmos, eles são 12. Inicia lá em cima, em janeiro, que é assim quando a gente entra no ano novo. Geralmente, na virada do ano, a gente comemora, né? É lá onde que estão aquelas duas tacinhas. É o primeiro mês do ano, que se chama janeiro. Aí, na sequência, vem fevereiro, que é onde geralmente acontece o carnaval. Aí na sequência vem março, depois vem abril, que é o mês que a gente comemora o Dia do Índio. Depois vem maio, que a gente comemora o Dia das Mães. Junho, que é onde existem as festas juninas. Julho, que é onde inicia o inverno. Na sequência vem agosto, que é onde acontece o Dia dos Pais. Em setembro, aonde inicia a primavera. Aí, em outubro, que é o mês do Dia das Crianças. Em novembro, que a gente comemora o Dia da Nossa Pátria. E, finalmente, chegamos em dezembro, que é o mês onde nós estamos. Então, de acordo com a nossa apostila, diz que depois que a gente conta esses 12 meses, que foi o que nós vimos, nós temos um ano. Ou seja, encontramos mais uma forma de medir o tempo, não é mesmo? Então, se a gente voltar lá no texto que a gente começou, nós vamos ver que nós já temos duas formas de medir o tempo. Uma é o relógio e a outra é o calendário. Antes de darmos sequência na próxima página, ali embaixo, onde que tem o desenho daquele menininho, ó, tem uma atividade que está pedindo para vocês realizarem. Essa atividade, a apostila está sugerindo que a gente fizesse em sala de aula, mas como a gente não está junto, vocês vão fazer com quem está aí do ladinho de vocês, auxiliando nas atividades, ok? Ela diz o seguinte: com a ajuda do professor, localize o mês do seu aniversário no calendário da sala de aula, mas a gente não está em sala. Então, se vocês puderem utilizar um calendário que vocês tenham na casa de vocês, fica mais fácil.
Ou se a mamãe ou o papai não tiveram calendário, vocês também conseguem ter acesso no celular, porque no celular tem um aplicativo de calendário. E ali na sequência está dizendo assim, ó. Algum colega faz aniversário no mesmo mês que você? Aí, como nós não estamos na sala para vocês perguntarem para algum colega, vocês vão perguntar para quem está auxiliando vocês, se essa pessoa faz aniversário no mesmo mês que você faz, certo? Se sim, vai escrever sim, se não, vai escrever não. E vai colocar um mês ali, ok? Agora nós vamos dar continuidade da nossa apostila lá na página 15. Então, meus amores, nessa página nós temos algumas atividades para estar realizando, ok? Vamos começar lá no número 1, que diz o seguinte: leia o texto com a ajuda da professora. A professora vai ler e vocês tentem acompanhar, ok? O texto diz assim: os minutos vão formando as horas, e as horas vão formando os dias, que formam as semanas, que formam os meses, que formam um ano e depois os outros anos. E todos juntos formam a vida da gente. Então, esse texto ele está falando novamente sobre as formas de medir o tempo, que nós já vimos, né? Ele fala em minutos, ele fala nas horas, ele fala nos dias, nos meses e nos anos. Aí, na sequência, tem uma atividade perguntando o seguinte: identifique no texto que a prof acabou de ler as diferentes formas de contar o tempo. Depois, escreva-as nos espaços abaixo, a seguir na ordem em que aparece. Nossa, a prof acabou de dar a resposta para vocês, né? Primeiro são os minutos, depois vem as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos. Então, tudo isso vocês vão estar escrevendo nesses retângulos azuizinhos que tem aí na apostilinha de vocês, ok? Já no número 2, diz o seguinte: você sabia que 3 semanas é o tempo que um rato leva para se desenvolver na barriga da mãe? Isso quer dizer que antes de nascer, o filhote fica dentro do corpo da mãe durante 21 dias. Esse período de desenvolvimento do filhote é chamado de gestação. Então, a gente pode perceber que o ratinho ele se desenvolve dentro da barriguinha da mãezinha dele, né? Isso se chama gestação. Nós, seres humanos, a gente também se desenvolve dentro da barriga da nossa mãe. Então, para esse processo de desenvolvimento, nós chamamos de gestação. E agora que a gente já sabe essas informações, a gente vai lá para a próxima página resolver as questões que tem lá. Então, aqui nessa página, bem lá em cima, tem duas questões. Tem a questão A e tem a questão B. E nós vamos respondê-las. Na questão A, diz o seguinte: tempo de gestação do rato é de, aí tem um risquinho, né, um tracinho, e na sequência está escrito semanas, ou aí tem outro risquinho escrito dias. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão completar ali com os números, certo? Ou seja, o tempo de gestação do rato é de quantas semanas mesmo que a prof leu no texto anterior? Aí vocês vão colocar ali o númerozinho das semanas, certo? E de dias? Quantos dias? Também tem ali no texto que nós acabamos de ler. Aí vocês vão olhar lá, vão vir e vão responder ali, ok? No número 3, diz o seguinte: leia o poema a seguir com a ajuda do professor. Ele apresenta a história de uma formiga e de uma árvore chamada Jequitibá. Então, a prof vai ler, né, esse poema e depois as duas questões lá embaixo nós vamos trabalhar em cima desse textinho, ok? O título do texto
se chama Lições de Carinho. A formiga mínima sobe pelo tronco do jequitibá gigante. Ele tem 100 anos, o jequitibá, que é a árvore. Ela nasceu ontem. Ele lhe ensina lições de sobrevivência. Ela, que é a árvore, agradece, afagando-o carinhosamente. Então, ali do ladinho, tem um quadradinho, um espaçozinho ali escrito afagando, que quer dizer fazendo carinho. Ou seja, o jequitibá, que é a árvore, ele dá carinho para a formiguinha. Então, agora que nós já entendemos e ouvimos a historinha, né, o poema, nós vamos lá para baixo para nós realizarmos as duas questões que tem a respeito do texto, ok? A letra A pede o seguinte: circule no poema a idade do jequitibá gigante. Então, lá em cima no poema, fala quantos anos ele tem. É só vocês voltarem um pouquinho ou ir lá ou pedir para alguém ler que vocês vão identificar quantos anos ele tem. Aí vocês vão vir e vão escrever aqui no cantinho na apostila, certo? Já a questão B pede o seguinte: ao comparar a idade da formiga com a idade do jequitibá, o autor faz uma brincadeira dizendo que, já na questão B, ao comparar a idade da formiga com a idade do jequitibá, o autor faz uma brincadeira, dizendo que ela nasceu ontem. Isso ocorre porque a formiga... agora nós vamos entender o porquê que acontece e ele fala isso. Será que ele fala que ela é muito mais velha que o jequitibá? Ou que ela tem a mesma idade que o jequitibá? Ou ainda que ela é muito mais jovem que o jequitibá? Aí a gente pode entender que como a árvore ela tem muito tempo de vida, quem possui menos idade é a formiguinha, não é mesmo? Então, a resposta é só vocês olhar entre as 3 alternativas e fazer um X, assinalar, ok? Na letrinha C diz o seguinte: leia o título do poema novamente. Você concorda com ele? Por quê? Então, se nós voltarmos lá em cima no título do texto, nós vamos ler Lições de Carinho. Vocês concordam que esse nome tem a ver com o texto que a gente leu e que a gente entendeu a respeito do jequitibá e a formiguinha? Ou poderia ter um outro nome para o texto? Aí essa resposta é pessoal, vocês vão responder de acordo com o que vocês acham, ok? E por aqui nós encerramos mais uma disciplina da nossa apostila, que é a disciplina de ciências, certo? Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Se vocês precisarem do auxílio da prof, é só vocês mandarem uma mensagem. E até o próximo vídeo. Beijinhos e fiquem com Deus!